E aqui estamos de novo. Com a estreia de Alien Romulus essa semana, eu decidi fazer essa série de vídeos para falar da cronologia original dos filmes do Alien. Começando pelo último Alien, a Ressurreição, e em ordem decrescente até o original de 1979. Porque acho muito mais interessante começar do pior até o melhor, não é? Mas aqui chegamos a um ponto de quebra para mim, porque embora eu considere o filme original de 79 o melhor filme da franquia, o meu favorito é com certeza a continuação Aliens de 1986, dirigido por James Cameron. Então vamos lá, Aliens, o que mais podemos falar desse filme que nunca foi falado antes? Como eu disse antes, assistir o primeiro Alien foi como abrir um cofre com um segredo obscuro que você não deveria saber quando é uma criança. É literalmente a experiência de ver algo alien. Uma caixa de quebra-cabeças que vai se abrindo e revelando coisas absurdas a cada abertura. Coisas que você nunca viu antes. Quase como fazer um mergulho nos cantos escuros do universo e descobrir os seus horrores escondidos. Daí o segundo Aliens é basicamente como, ok, agora é uma evolução da coisa toda. A história e o universo acabou de se expandir na sua frente, nos trazendo novas cores, novas mitologias, trazendo um lado do universo que é diferente e ao mesmo tempo acessível de certa forma, mas sempre bastante respeitoso e mantendo os seus elementos básicos. É uma longa e divertida jornada que te leva para outra parte dessa história que a gente não conhecia antes. E agora você quer saber mais e mais. E isso é muito empolgante, pelo menos até Alien 3. Então o que eu acho que mais me fascina ao assistir esse filme até hoje, que como eu disse, assistir o primeiro é como ter uma experiência alienígena, isolamento e silêncio são as chaves daquele primeiro filme. Mas o que eu acho que James Cameron fez aqui muito bem foi abrir esse universo todo um pouquinho mais e nos trazer mais próximos de seus personagens. Primeiramente nos levando em uma nova trajetória através de um ponto de vista diferente. Se no primeiro filme nós tínhamos os caminhoneiros do espaço, agora nós temos os militares. Uma ótima e perfeita exploração desse novo material. O próprio James Cameron menciona que ele já tinha essa ideia plantada na mente dele de como seria a ideia de militares no futuro. Então ele poderia ter implementado essa ideia em qualquer outro filme que ele dirigisse na época. Então quando ele ganhou a chance do estúdio de escrever a continuação para o primeiro Alien, ele decidiu colocar aqui com muito mérito. É um match perfeito em comparação ao primeiro filme. Lá nós tínhamos a descoberta da criatura, o que é essa coisa. Então o que sobrou para ele nessa continuação foi pegar esse conceito e explodir, atirar e detonar a criatura de todas as formas possíveis. Colocar um monte deles juntos e arrebentá-los, ou o contrário. Anyway, a ideia de combater o Alien em vez de fugir dele agora foi a melhor opção para evoluir essa franquia. Não apenas do ponto de vista dos soldados, mas também da protagonista Ellen Ripley. Como é conhecido por muitos, esse é um dos melhores exemplos de evolução de um personagem de franquia de um filme para outro da história do cinema. Porque a plot desse filme se passa 57 anos depois dos eventos do primeiro Alien, quando Ellen Ripley é finalmente encontrada dentro do módulo Narcissus, após ela ter escapado da criatura com sucesso e jogado ela no espaço. Apenas para descobrir que corporações controlam ainda mais a colonização de humanos por outros planetas da galáxia. E com essas companhias sendo ainda mais impiedosas em preservar as suas próprias agendas, o relatório dela reportando os eventos que aconteceram no planeta LV-426 são prontamente ignorados. Não só isso, mas ela também descobre que por passar tanto tempo no espaço, ela acabou perdendo sua única filha na Terra, que 57 anos atrás tinha apenas 11 anos, Amanda Ripley, que para aqueles que jogaram o jogo Alien Isolation, sabem muito bem quem ela é. A cereja no bolo vem com o fato que agora a Ripley também tem pesadelos horríveis com relação aos eventos que ocorreram no primeiro filme, o que cria um bom ponto de partida para ela nessa sequência. Porque como eu disse, o tema desse filme é vamos combater o Alien. Vamos acabar com os nossos medos. Vamos acabar com os nossos traumas. Então, quando as coisas vão pro inferno em Hadley's Hope, uma nova colônia de humanos instalada no planeta LV-426. Aliás, quem diabos ia querer morar num planeta como esse? Mas tudo bem. Isso dá a ela o impulso de finalmente enfrentar os seus medos e enfrentar a criatura que lhe traumatizou tanto. E esse é um dos elementos que nos traz mais próximos dessa personagem, porque eu vou mencionar isso
na minha análise do primeiro filme, porque apesar dos personagens naquele filme original serem bastante naturais e realistas, eles não são personagens que dá pra você se identificar, na minha opinião. Mas aqui a personagem Ripley tem mais cores. Ela não é mais a corajosa e sortuda sobrevivente do primeiro filme. Aqui ela é trazida para a frente do que é um real personagem que podemos conhecer melhor e saber quem ela é. E aí que temos o segundo grande tema desse filme, que é uma história de mães. Não só com a Ripley encontrando uma nova filha na figura da Newt, a única sobrevivente de Hadley's Hope, mas também com a Alien Rainha, que é a grande vilã do filme, e a mãe de uma nova raça de xenomorfos. Então essa já é uma grande evolução dos temas dessa franquia, e não só essa evolução acontece aqui, mas também quando a gente fala em termos de design desse mundo, principalmente em relação aos militares. Principalmente os veículos, que eu adoro de paixão. Vamos falar do APC, que é esse grande tanque maravilhoso, que para um garoto de 13 anos assistindo esse filme pela primeira vez, esse veículo explodiu a minha cabeça, quando eu vi ele passando pelas rochas de LV-426, ainda mais saindo da barriga da nave e carregando soldados, foi tipo, ah meu Deus, isso é demais. Não só isso, como o canhão que fica no topo do tanque e ele se move pela estrutura do veículo assim que o mesmo tem que passar por alguma entrada baixa, simplesmente me fez querer ter um desse como presente de Natal ou algo do tipo. Essa nave que eles chamam de Dropship também é incrível. Ela tem esses braços que se abrem, cheia de mísseis dentro. E apesar dos efeitos dessa nave chegando no planeta não terem envelhecido tão bem, ainda assim é muito legal ver esse efeito da nave se abrindo, parece até braços de um caranguejo. Também é meio triste que a gente não vê a nave usando esses mísseis e atirando eles em alguma área. Teria sido muito legal. E também não podemos esquecer da nave Sulaco, que transporta os militares, que por design ela parece uma arma gigante, não é? E isso é feito de propósito para martelar essa ideia na nossa cabeça que esses soldados só pensam em armas, armas, armas. Falando de armas, as armas deles são sensacionais também. Elas se chamam Smart Guns e elas têm esses braços que são atracados ao colete deles. E os próprios trajes deles têm esse quê de high-tech, com câmeras e outros aparatos, mas também mantém esse elemento mais bruto e contemporâneo de equipamento militar. É tudo muito bem montado em termos de design. E é claro que não podemos esquecer da arma principal do filme, que é o rifle de pulso. É muito foda o fato de que é uma arma multifuncional com metralhadora, lança-chamas, lançador de granadas. Eu acho que qualquer soldado em qualquer era ia gostar de ter uma arma dessa em combate. E eu sei que o primeiro Alien realmente quebrou barreiras em termos de design, principalmente com esse maquinário rústico, mas também não dá para ignorar o design de produção de aliens, e eu acho que aqui esses elementos de armas e vestuário ficaram muito mais memoráveis do que os elementos do primeiro filme. Pelo menos muitos fãs se lembram do APC, do rifle de pulso, da nave Sulaco e, é claro, o Power Loader, um dos elementos de maquinário mais legais já inventados para um filme e usado da maneira mais genial por um filme, que é para lutar com a Alien Rainha, e uma luta que eu acho, e muitas pessoas devem concordar comigo, a melhor luta já colocada em um filme de ficção científica. Se não é a melhor, com certeza é uma das mais memoráveis. Porque eu realmente amo o jeito que o Power Loader é introduzido no filme, bem no começo da história, e ele é meio que esquecido durante o resto do filme. Nós vemos ele rapidamente com a Ripley carregando algumas caixas, e é plantado na nossa cabeça, é claro, que vai ser algo importante que provavelmente vai retornar no futuro, mas a história é uma montanha-russa tão intensa que você não lembra mais do Power Loader até o seu retorno triunfal. Então quando ele retorna nessa cena que necessita de uma medida extrema, no caso uma armadura para lutar com a Alien Rainha, é simplesmente brilhante. Brilhante e empolgante em todos os sentidos. E agora vamos falar dos personagens, porque o primeiro Alien traz esses personagens que são bem realistas, normais, rotineiros. E o segundo filme provavelmente é o que traz personagens mais caricaturais para a franquia. Mas isso é feito de propósito, por design, porque os soldados precisam ser esses personagens que se acham metidos, cheios de marra, se gabando de como eles têm as melhores armas, de como eles podem matar qualquer coisa, apenas para serem pisados pelos aliens e perderem toda a moral. E é claro, o saudoso Bill Paxton, que eu adoro,
é o maior exemplo desses egocêntricos que são os militares. Brilhantemente escolhido para o papel por James Cameron, Bill Paxton é capaz de fazer, com todo o seu carisma, esse personagem virar um babaca adorável. Então ele não é todo idiota, ele tem essas camadas de personagem, porque no filme ele é meio que esse chorão, meio covarde, que quer fugir de tudo a todo tempo, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, quando os outros personagens precisam dele, ele também se posiciona como soldado e entra na batalha. Então mesmo que ele seja o personagem mais caricatural, ele também tem reações bem humanas e realistas dentro do contexto. Aliás, Aliens é um exemplo de filme que tem esse elenco gigante, cheio de personagens, mas que é capaz de dar pequenos toques de camadas a cada um deles, exceto pelos bem coadjuvantes mesmo. Então todos têm sua pequena característica e todos têm relações bem desenvolvidas. Tem esse pequeno romance implícito entre os personagens da Vasquez e do Drake. Por falar em Vasquez, eu também adoro o relacionamento dela com o próprio Hudson, assim que eles se tornam dois dos sobreviventes do grupo. Abelhas, cara, abelhas têm colmeias. Eu sei disso. E ainda no território da Vasquez, ela tem essa grande rivalidade com o Gorman, que é o tenente do time, que também é meio que covarde e um líder inexperiente. Mas que com o passar do filme, mesmo que ele seja meio babaca, ele começa a demonstrar alguns sinais de coragem. E no final ele até tem um bom coração e sabe o que fazer quando a hora certa chega. E é isso que eu quero dizer, que todos esses pequenos personagens têm os seus momentos para brilhar. E são muito bem desenvolvidos em seus arcos individuais. E aliás, o meu arco favorito do filme é justamente o trio de rivalidade entre o personagem Bishop, Ripley e Burke, porque a Ripley é bem rude no preconceito dela com sintéticos devido ao trauma que ela teve no primeiro filme, mas isso é um elemento muito importante que James Cameron usa para brincar com as expectativas do público, porque o personagem Burke, esse maldito cara de corporação, se apresenta para nós e para Ripley no começo da história se dizendo como um bom moço. Então é fácil acreditar que ele realmente deve ser um cara legal, principalmente porque a escalação do ator Paul Reiser é feita de propósito, porque ele realmente parece um cara inofensivo e com boas intenções. E o Bishop, por outro lado, é bem creepy e bem sombrio. Por isso que a apresentação dele no filme, usando as mãos do Hudson e as mãos dele para brincar de facas, é bem certeira em já nos fazer suspeitar desse personagem por causa dessa habilidade meio ameaçadora. Então a inversão de papéis entre esses dois personagens, quem é o bonzinho e quem é o mal, é muito bem feita e muito bem-vinda. E é claro, não podemos esquecer da família do grupo, que é Newt, Ripley e Hicks. E isso é uma coisa que alguns fãs de Alien podem não gostar do filme, porque é uma interação bem bonitinha entre todos, mas acho que o James Cameron acerta em puxar as cordas no tempo certo para mostrar essa afeição progressiva entre os três, especialmente entre Ripley e Newt, que é o relacionamento principal da história. E eu sei que a ideia é mostrar a Ripley reconquistando uma filha para a vida dela, mas eu acho que há muito mais nesse elemento da criança, porque é um ponto de quebra entre esse e o primeiro filme. Porque no primeiro filme a Ripley é o foco principal, ela é a sobrevivente que tem que escapar e salvar sua própria pele. E isso é inteligentemente desconstruído aqui porque agora ela não é mais o foco, agora não é ela que precisa ser salva, ela tem que ser a protetora. E é exatamente isso que evolui ela como personagem, fazendo ela de vítima para lutadora. Tudo isso transforma Aliens em um grande prato delicioso que move a mitologia para um novo território. E sendo bastante respeitoso e fiel ao que veio antes. E há muitos momentos aqui que são extremamente fiéis ao suspense e choque de algumas cenas do original, claro que nunca chegando ao pico que aquele conseguiu, porque é impossível recriar a mesma sensação de descoberta que um primeiro filme consegue. Então, nunca foi a intenção de James Cameron fazer isso aqui, mas sim evoluir a coisa toda, prestando bastante atenção em detalhes para não contradizer o que aquele filme criou, principalmente em elementos como a nave abandonada caída no planeta LV-426. Às vezes detalhes pequenos, como por exemplo no primeiro filme é mencionado que você não pode retirar o facehugger da cara de uma pessoa, senão você pode acabar matando ela, e é exatamente o que é mostrado aqui por relatórios que eles encontram em Hadley's Hope, que fora de cena foi tentado a remoção desses facehuggers de alguns dos colonos e acabaram morrendo
pelo processo. E é exatamente isso também que me frustra nos outros filmes que vêm depois desse, que justamente não tiveram esse cuidado de continuar a mitologia de maneira que as coisas se conectem bem. Não que tudo precise ser certinho e conectado, mas pelo menos existem elementos que você pode usar para continuar os filmes, sem precisar criar desculpas preguiçosas para vir com qualquer roteiro. E para quem assistiu o meu vídeo de Alien 3 sabe muito bem do que eu tô falando, pelo começo daquele filme, que vem com uma desculpinha que parece mais um durex solto só para continuar a história, em vez de prestar atenção no filme anterior e saber que havia possibilidades para serem usadas e continuar a série. Por exemplo, um filme que foi cancelado foi um projeto do diretor Neil Blomkamp, que seria uma continuação da franquia, mas que ignoraria os eventos de Alien 3 e 4, dando seguimento direto desse filme aqui. E eu não sei se o filme seria bom, pessoalmente eu não gosto de muitos filmes desse diretor, apenas o primeiro que foi Distrito 9, que foi ótimo, mas ele prestou atenção em elementos que poderiam ser usados, como a própria nave abandonada no planeta LV-426, que apesar da Ripley explodir toda a base de Hadley's Hope aqui nesse filme no final da história, a nave com os ovos ainda estava abandonada no planeta e poderia ser facilmente adquirida pela companhia para ser experimentada em filmes futuros. Mas nem isso os produtores de Alien 3 prestaram atenção, preferiram inventar qualquer desculpinha para fazer a Ripley ter um alien no peito dela. Então esse filme do Neil Blomkamp, apesar de cancelado, mostra que se você souber respeitar os filmes anteriores e aproveitar elementos certos para continuar a história, pode ser feito. Agora voltando a Aliens, tudo é perfeito nesse filme? É claro que não, não existe essa história de filme perfeito, eu sempre falo aqui no canal, embora esse chegue bem perto de ser um, na minha opinião. Mas existem sim algumas coisinhas estranhas no roteiro para mim até hoje. Por exemplo, é muito conveniente que na história a colônia de Hadley's Hope seja bem do lado de um reator nuclear, que justamente vai explodir em 4 horas, criando uma contagem regressiva para os personagens fugirem do planeta. É claro que é bem útil para a dinâmica do roteiro e para tornar as coisas mais urgentes. E é um elemento que é estabelecido antes quando a Ripley diz para o Gorman que se os soldados atirarem dentro da base, eles podem criar uma explosão nuclear pelo reator, mas parece uma coisa meio forçada na história, meio que como se o James Cameron estivesse escrevendo o roteiro, daí ele pensou, eu preciso criar uma contagem regressiva, essa coisa de fazer os personagens apenas esperar pelo resgate em 17 dias não vai funcionar. Eu preciso que as coisas se movam rápido agora. Eu também acho meio estranho que logo a Ripley é a primeira a pensar nessa questão que eles estão dentro de um reator nuclear, então eles não podem atirar lá dentro. Poxa, os soldados não foram informados disso durante o briefing da missão, e nem mesmo o Burke, que realmente é o cara corporativo que quer preservar a instalação de qualquer jeito, pensa nisso antes da Ripley. É meio estranho. E toda a questão da contaminação dos aliens pela instalação inteira antes dos soldados chegarem também é um pouco estranha para mim, que como toda a lógica da coisa aconteceu, nós sabemos que tem o pai da Newt, que foi o primeiro cara a ser atacado por um facehugger, mas também sabemos que tem uma rainha alien que precisa colocar ovos para que tenha mais facehuggers para pegar os outros colonos. Então o que aconteceu? Nasceu uma rainha alien dele e ela começou a colocar ovos para sair mais facehuggers e pegar os outros colonos, ou os outros colonos foram na nave abandonada e também foram mexer com os ovos que já tinham lá e foram pegos por mais facehuggers para nascer mais aliens. Essa lógica fica meio no ar para mim. Mas tudo isso são picuinhas minhas, porque mesmo a questão do reator nuclear cria uma das cenas mais engraçadas para mim do filme, que é quando o Gorman pede para todos os soldados tirarem as suas munições e entregar para o sargento. E aí nós temos falas hilárias do Hudson. Ele tá ficando maluco! Ou o Rico falando, o que a gente deve usar contra eles então? Palavrões? Mas o mais engraçado pra mim é a reação da Vasquez e a indignação dela com essa ordem, porque pra ela esse é o insulto máximo. Tipo, você pode dar ordem de qualquer coisa, mas tirar minha munição? Nunca! Isso leva pra ótima cena que ela e o Drake começam a atirar, porque eles são os únicos que guardaram as suas munições. Aliás, que design de som fantástico das armas atirando. Se você tiver um bom sistema de som na sua casa, essas cenas são do caralho. Tá vendo? É isso. Tudo que eu falo sobre o filme eu acabo lembrando de outro detalhe que eu amo também. Isso porque eu nem falei de outra coisa que eu amo no filme, que é a Alien Rainha e o seu design incrível de personagem, que na minha opinião é lindo e ameaçador. É extremamente fiel ao elemento de biomecânico que o xenomorfo tem, pelo design de H.R. Giger. Parece realmente que ela é uma evolução da raça xenomorfo.
E a apresentação dela no final é simplesmente uma tacada de mestre. Porque foi implícito durante o filme que poderia existir uma criatura como ela, naquela cena do formigas e abelhas que o Hudson fala, mas nós não poderíamos imaginar que realmente existia uma criatura dessa, uma alien gigante que é mãe dos outros. Então quando a Ripley tropeça no ninho de ovos da rainha no final, é uma das melhores cenas de revelação na história do cinema, com todo o silêncio, as sombras, é lindo, é maravilhoso, faz todo mundo na plateia pensar, aí está ela. E esse é um quesito que temos que falar de James Cameron sempre, que ele fez 2 sequências na vida dele que elevaram os elementos do primeiro filme, tanto aqui em Aliens quanto na própria franquia dele, O Exterminador do Futuro, porque O Exterminador do Futuro 2 tem provavelmente o melhor vilão da série, um exterminador feito de metal líquido, e o que você pode fazer para superar esse vilão em um outro filme, um terceiro no caso. Foi exatamente o que a franquia toda tentou fazer e todos eles parecem um regresso nas habilidades desse vilão. Mas é inegável que após ela se torna muito difícil continuar essas histórias através das mãos de outros cineastas. Claro que toda regra tem sua exceção, e no caso dele também tem Avatar 2, que não deu muito certo, mas tudo bem. De qualquer jeito não se pode ignorar a façanha que ele conseguiu 2 vezes na carreira. Mas é claro que se você não adivinhou até agora, é bem suspeito de mim falar tão bem nesse filme, porque ele é meu filme favorito da vida, junto com O Exorcista, e toda vez que eu assisto, e recentemente eu assisti de novo, até num projetor com uma tela grande aqui em casa, sempre me confirma que continua sendo o meu filme favorito dessa vida. Então eu espero que eu tenha conseguido explorar todos os elementos que eu amo sobre esse filme, de uma maneira que possa ter entretido vocês também. E agora só falta mais um vídeo para explorar o grande clássico de 1979, e então se você quiser ver esse vídeo também, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, e se você está gostando do Trashando com Gus, de todo o nosso conteúdo, não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo para dar uma ajudada no canal, tá beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!